Capítulo 261. Ela vai melhorar. O cheiro fez a boca de Luna salivar. Ela olhou para as crianças comendo felizes e, em seguida, deu uma mordida no frango. Seus olhos se arregalaram em surpresa. A sopa estava deliciosa, e o frango tão macio e tenro. Ela reconheceu o frango apimentado, mas não fazia ideia de como Mag tinha conseguido fazer a sopa ficar tão saborosa. Luna pegou um pedaço de shiitake. O que é isso? Um aroma agradável lhe fez cócegas no nariz. Parece algum tipo de cogumelo, mas o cheiro é muito melhor do que o de outros cogumelos. Talvez o segredo da sopa esteja nisso. Luna colocou o cogumelo shiitake na boca e mordeu. A sopa saiu. Enquanto isso, o shiitake tinha um sabor sedoso e uma textura semelhante à de frango. Depois de engolir, o sabor delicioso permaneceu em sua boca. Meus parabéns ao chefe, disse Luna. Arroz frito de Yangzhou, Rojiamo, pudim de tofu e agora este frango cozido com arroz. Cada prato dele é tão diferente. Ele é realmente talentoso. Mag sorriu. Obrigada. As crianças terminaram a comida rapidinho. Só restavam 2 caixas vazias. Um menino de 7 anos fechou as tampas com cuidado e perguntou ao Mag: "O senhor pode me emprestar as 2 caixas? Quero levar para casa para minha irmã." "Claro. Essas caixas são descartáveis. Você não precisa me devolvê-las." Então Mag pegou uma caixa de frango cozido e uma caixa de arroz da sacola. "E leve isso. Não deixe sua irmã passar fome, mas eu não quero jogá-las fora. São boas caixas. Posso ficar com elas, senhor?" perguntou Jéssica a Mago, tocando em suas caixas. "Eu também quero ficar com elas", disseram outros em coro. Eles seguravam as caixas nos braços como se fossem algo precioso. Mag ficou comovida com a situação deles. Crianças que já carregavam um peso enorme nas preocupações do dia a dia, lutavam para sobreviver. Mag sorriu. "Tudo bem. Pode ficar com eles." "Obrigado, senhor!" exclamaram, radiantes, e ergueram as caixas acima da cabeça como se fossem prêmios que acabavam de ganhar. "Está ficando escuro. Preciso ir para casa." "Tchau, professora Luna, senhor Yami", disse um garoto, e saiu correndo com suas caixas. As outras crianças se despediram e também foram embora. "Cuidado! E peguem a estrada principal." Luna os lembrou enquanto os observava partir. "Eu também preciso ir para casa, Amy. Mamãe está me esperando", disse Jéssica. "Obrigada pela comida. Espero ver você e o patinho feio de novo em breve." Ela deu um sorriso inocente e acariciou a cabeça do gatinho. "Como está sua mãe, Jéssica? Ela ainda está tossindo?" "Os olhos dela melhoraram?" perguntou Amy, preocupada. Jéssica parecia um pouco abatida. "A saúde dela piorou." Ela fez uma pausa por um momento e sorriu. "Mas ela disse que vai melhorar no inverno e que poderá voltar a fazer bordados. Aí eu não vou precisar sair no frio para catar comida." "A mãe dela está doente. Se ela estivesse doente e acamada agora, acho que não sobreviveria a este inverno", pensou Mago, franzindo a testa. Amy estava numa situação parecida. Se a mãe dela morresse, ela ficaria sozinha. "Não se preocupe. Ela vai melhorar logo", disse Amy, dando um tapinha no ombro de Jéssica. Então, tirou algo do bolso e escondeu atrás das costas. "Tenho um presente para você, Jéssica." "Adivinha o que é?" disse ela misteriosamente. "Uma pedra bonita." "Não. Raízes em forma de coração." Amy balançou a cabeça novamente. "Não." Então, ela tirou a mão de trás das costas e revelou um grampo de cabelo amarelo em forma de borboleta. "Amarelo é sua cor favorita, não é?" Os olhos de Jéssica brilharam. "Sim. É tão lindo." Ela hesitou por um instante e então balançou a cabeça. "Não consigo aceitar." "Vai ficar muito melhor em você." "Não. Vai ficar melhor em você. Deixa eu colocar para você." Amy ficou na ponta dos pés e colocou o grampo no cabelo. "Ficou perfeito em você, Jéssica." Ela sorriu. "Sério?" Revirou os olhos para cima, tentando enxergar. "Sim." Luna sorriu. Ela ficou tocada com a amizade delas. "Obrigada, Amy."
Jéssica abraçou a amiga e tocou levemente no grampo de cabelo. Mag tirou uma moeda de dragão do bolso e a colocou secretamente entre a caixa de frango cozido e a caixa de arroz. Mag amarrou a sacola e entregou para Jéssica. Leve isso para casa. Cuidado para não derramar a sopa. Obrigado, senhor. Tenho certeza de que a mãe vai melhorar depois de comer isso. Receio que não seja uma solução mágica. Você precisa levá-la a um médico. Jéssica assentiu com a cabeça. Sim, eu irei. Ela assinou para eles. Tchau, professora Luna, senhor. Luna sorriu. Tchau, Jéssica. Então ela assinou para Amy em despedida e saiu, carregando uma sacola e 2 caixas vazias. Eles se tornarão adultos respeitáveis, disse Luna enquanto observava as costas de Jéssica. Mag assentiu com a cabeça. Obrigada. Você é uma boa professora. Pai, a mãe dela vai melhorar? Perguntou Amy, preocupada. Mag tocou no cabelo com um sorriso. Tenho certeza que sim. Capítulo 262. O incidente de hoje foi um golpe terrível para mim. Mag e Luna passeavam ao pôr do sol, enquanto Amy e o gatinho brincavam e davam risadinhas. Luna contou a Mag que o sistema decimal e a tabuada causaram grande impacto entre os matemáticos de Rodul. Eles estavam tentando verificar sua validade. Eles também usavam o sistema decimal, mas apenas para fins monetários. O Império Roto utilizava principalmente o sistema sexagesimal, enquanto os elfos adotavam o sistema vigesimal. Eles consideravam o sistema decimal muito complexo, por isso nunca se popularizou. Mas agora, tudo poderia mudar. Memorizando a tabuada, até mesmo uma criança poderia fazer multiplicações com facilidade. Antes era extremamente difícil multiplicar números de 3 dígitos, mas agora eles podem ter encontrado uma maneira muito mais fácil. Ainda assim, algumas pessoas se mostraram mais relutantes em adotar o sistema decimal do que outras. Elas preferiam o método antigo, o tradicional. Não estavam dispostas a mudar. Mag sorriu enquanto ouvia Luna. Luna parou e olhou para Mag solenemente. Na verdade, eu pretendia ir à sua casa hoje. Meu avô quer que você vá a Rodul para explicar a tabuada. Ele precisa da sua ajuda para convencer os outros de que ela é válida. Obrigada, mas receio que não possa abandonar meu negócio. Mag olhou para a Estátua da Paz, onde pousavam 2 pombas. Ela ficava no meio da praça. Eu deveria ter me tornado cozinheira. Luna olhou para Mag. Seus cabelos estavam banhados de luz solar. Ele é um matemático talentoso, mas também um cozinheiro genial. Desculpe por ter feito um pedido tão ousado. Não há nada pelo que se desculpar. Tenho grande admiração pelo seu avô e estou sempre disposto a ajudar. Ele poderia me escrever se tivesse alguma dúvida. O sistema nunca me permitiria sair. Além disso, Rodul é um lugar perigoso para mim. Os olhos de Luna brilharam. Obrigada, Mag. Com certeza contarei a ele. Eles continuaram passeando. Mag pensou em pedir a ele que ajudasse as crianças, mas ele nunca o fez, o que fez com que Mag a admirasse ainda mais. Escureceu. Luna se despediu e Mag voltou com Amy. No caminho de volta, passaram por várias telas mágicas que estavam sendo instaladas por alguns operários. Mag olhou para eles, subitamente animada. Devem ser para a competição. Vou mostrar do que sou capaz. Vários clientes estavam olhando o aviso no batente da porta. Quando viram Mag e Amy, perguntaram se elas estavam bem. Mag ficou comovida com a preocupação deles. Obrigada. Estamos bem. Os criminosos foram presos pelo Templo Cinzento. O restaurante sofreu alguns danos, mas ainda assim poderemos abrir amanhã. Dei uma lição neles com minhas bolas de fogo, disse Amy. A multidão riu. Ainda não comemos, Mag. Você poderia preparar algo para nós? Estamos ansiosos para experimentar o novo prato, disse um homem careca, sorrindo. Desculpe, mas o incidente de hoje foi um golpe terrível para mim. Não estou com vontade de cozinhar agora, então, por favor, volte amanhã, disse Mag, e entrou na casa com Amy. Os clientes trocaram olhares. Devemos ser sensíveis. Ele está passando por um momento difícil.
Ouvi dizer que uma dúzia de bandidos quase destruiu este lugar, e houve uma grande explosão. Eles só pararam quando o templo cinzento chegou, disse um velho magro. Que horror! Devemos dar-lhe tempo e voltar amanhã. Então a multidão se dispersou. Capítulo 263. Estou trabalhando para Irina, na caverna pouco iluminada, sob a árvore da vida com milhares de galhos macios pendendo. Uma elfa branca senta-se de pernas cruzadas sob a árvore, e uma luz verde clara emana de seu corpo, conectando-se com a árvore da vida atrás dela. Entre as tenras folhas verdes em forma de coração, os pequenos vagalumes se agrupam, formando uma cortina de luz giratória ao redor de seu corpo. A luz verde e brilhante reluz em seu belo rosto, no círculo dourado de suas sobrancelhas. A lua parece brilhar, a expressão é relaxada e natural, e parece ter se fundido com a árvore da vida. Toda a caverna é extraordinariamente silenciosa, e parece que até o som dos vagalumes batendo as asas pode ser ouvido. Isana. Nesse instante, a porta da caverna se abriu um pouco para o lado, e Félice entrou pela lateral e correu em direção à árvore. Os galhos verdes passaram por cima do seu corpo. Desta vez, não havia mais nenhum obstáculo, mas foi preciso muito esforço para chegar à árvore da vida. Brotinhos de feijão, o que aconteceu desta vez? Perguntou Irina, sem conseguir disfarçar o olhar. Sua Alteza Real, Luodu enviou novas notícias, mas Snar parece estar impossibilitado de retornar por um tempo, disse Félice em voz baixa, com uma expressão de certo espanto e uma marca de sangue visível sob seu pescoço. Parecia ter sido espancada. Irina abriu os olhos e a luz verde em sua cabeça se concentrou instantaneamente. Os vagalumes ao seu redor também se dispersaram, todos voando para cima. Quem fez isso? O olhar de Irina recaiu primeiro sobre o pescoço de Félice, detendo-se na mancha de sangue e fitando os olhos de Félice. Sua Alteza Real, estou bem. Félice levou a mão ao pescoço, em pânico, e até balançou a cabeça, desviando o olhar. O que aconteceu com Snar? Irina não se apressou em perguntar, e em vez disso, perguntou. Snar foi atacado por um demônio não identificado e sofreu alguns ferimentos. Ele ainda está se recuperando na embaixada de Lodu. Ele não corre perigo de vida, mas sua perna direita está ferida. Ele não consegue sair da cama agora, então talvez não haja como voltar, disse Félice com certa preocupação. Tantos anos, finalmente alguém começou a me provocar? Sempre deixando o diabo de lado, essas pessoas realmente não amadurecem. Irina olhou na direção da caverna, o sorriso em seu rosto após um toque de escárnio. Levantou-se lentamente, os galhos da árvore da vida estalaram no ar, como se a adoração ao seu rei tivesse sido dividida em duas partes, abrindo caminho para uma avenida. Sua Alteza Real, Félice não tem nada, eu esbarrei sem querer. Félice olhou para Irina, que caminhava em direção à porta, e disse algo ansiosamente. Então que as coisas que estão te atingindo sejam responsáveis, disse Irina fracamente. Shimen moveu-se lentamente para o lado e abriu completamente a entrada da caverna. Ela parou na entrada e olhou para a floresta lá fora. Finalmente, estava cercada por várias pessoas. A árvore frondosa, com um tom de comando, disse, você sai ou eu te deixo sair. A floresta sob o luar está silenciosa, ouve-se apenas o som dos insetos. Ótimo. A expressão de Irina ainda era indiferente, enquanto ela lentamente erguia a mão direita e, de repente, cerrava um punho. Bum! Um som abafado ecoou, e um buraco se abriu no meio da grande árvore. Uma figura negra penetrou a árvore e voou em sua direção. Sua garganta ficou presa por um espaço de cerca de 5 centímetros, de modo que ficou suspensa no ar. Esta é uma elfa idosa, um pouco envergonhada, vestindo um manto preto que cobre todo o corpo, com um nariz adunco um tanto comprido, parecendo uma velha bruxa. O rosto coberto de sangue exibe uma expressão de horror. Irina, que parecia calma, inconscientemente tentou se esquivar, mas seu pescoço estava firmemente travado, impedindo qualquer movimento. Eu me lembro de você, a cadela preta atrás da velha bruxa de Helena, é você quem morde os brotos de feijão, não é? Irina olhou para a velha, com a testa franzida, e perguntou calmamente.
Você não tem permissão para insultar Helena. Edi gritou furiosamente para Irina, observando o olhar de Irina assumir uma cor insana, como se quisesse ir com ela. Helena, cachorrinha, cadela velha, insatisfeita, você me morde. Irina ainda segurava a mão esquerda, sorrindo e olhando para ela. Você humilha dos meus elfos, como ousa insultar a respeitada Helena? Você é a vergonha dos elfos. Você deveria ser crucificada na árvore da vida. Edi gritou, rangendo os dentes e encarando Limna. Limna parecia querer despedaçá-la. Você está falando besteira. Vossa Alteza é o orgulho dos elfos, o ídolo da geração mais jovem. Félice disse em voz alta, parado na caverna, observando as costas de Irina com um pouco de ansiedade. Barulhento. Irina franza ligeiramente as sobrancelhas, levanta a mão direita, mas para no ar. Ei, você é uma pecadora aprisionada debaixo da árvore da vida. Ousa me bater. Edin, um tanto perturbada, olhou para a mão de Irina com um ar presunçoso. O olhar de Irina era um pouco mais desdenhoso. Eu estava com medo de sujar a mão. Irina retirou a mão esquerda. Nesse instante, um galho verde saiu correndo da caverna, fez Irina cambalear e atingiu o rosto de Edi. O corpo de Edi voou para fora como um martelo pesado, e ele se chocou contra a árvore, e uma pessoa que estava ao redor da árvore grossa foi sacudida. Quando a verdade for revelada, você será rejeitada por todas as tribos. Mesmo que você tenha presas, verei quantas bocas você consegue explicar. Edi caiu no chão e cuspiu sangue. Alguns dentes negros, metade do rosto inchado e uma marca vermelha brilhante a deixavam como uma aparência um tanto assustadora. Olhando para os olhos de Irina, ela estava completamente insana. Eu sou Irina, vivendo minha vida. Não me importo com o que sinto, porque deveria dar explicações a outros. Irina olhou indiferente para a lua brilhante no céu, seus olhos ficando frios e sua voz gélida. Não posso ir à caverna, mas isso não significa que não posso sair. Diga a Helena que, se Snar não estiver diante de mim em 7 dias, ela esperará pelos jovens que foram indicados para ela durante todos esses anos. Depois que Irina terminou, ela se virou para a caverna. Edi olhou para as costas de Irina, sua expressão gradualmente se transformando em horror e medo, e até mesmo seu corpo não pôde deixar de tremer. E eu geralmente não mato cachorros, mas se eu matar, é cruel, eu tenho medo. Os passos de Irina pararam, Shimmei se aproximou lentamente por trás dela, e tudo voltou ao silêncio. Irina, a respiração de Edin ficou um pouco ofegante, um medo e um frio infinitos pareciam envolvê-la, embora seus ossos não soubessem o quanto, o medo ainda a impulsionava a entrar na floresta. Vá, quero ficar longe desta caverna terrível. Capítulo 264. Brinque com a parte superior do corpo, para replay mais 12. Papai, pode me contar uma história? Amy abraçou o patinho feio na caminha e olhou para McGonagall, que estava sentada à mesa observando os elfos. Bem, deixe-me pensar, vou contar a história para Xiaomi. McGonagall largou as informações que tinha na mão, sorriu e foi se sentar na cama. Normalmente, o restaurante estava sempre cheio, e Amy frequentemente adormecia antes do fim do expediente. Por isso, fazia alguns dias que eu não lhe contava histórias. Sentia-me um pouco envergonhada. Depois de pensar um pouco, meus olhos brilharam. Vou contar a história da Branca de Neve para Xiaomi. Está bem, está bem. Amy assentiu alegremente e perguntou curiosa. A Branca de Neve é uma princesa com neve branca? Não, Branca de Neve é uma linda princesa com pele branca e neve branca. Meg sorriu e balançou a cabeça, então começou a contar para Amy. Em um país distante, vivem um rei e uma rainha que desejam muito ter um filho. Então, eu orei sinceramente aos céus. Deus, nós somos um bom rei, por favor, nos dê um filho. Logo depois, Vang teve uma linda princesinha. A pele da menina era branca como a neve, suas bochechas eram vermelhas como maçãs, seus cabelos eram pretos e macios. Então o rei e a rainha a chamaram de Branca de Neve. McGonagall contou a história da Branca de Neve em voz um pouco baixa.
A simples e adorável Branca de Neve quase foi morta pela Rainha Má, mas foi acolhida pelos 7 anões e passou a viver na floresta. Mesmo assim, a rainha não desistiu e, disfarçada de bruxa, enganou Branca de Neve para que comesse maçãs envenenadas. Amy e o Patinho Feio ouviram atentamente, preocupados com a experiência de Branca de Neve e felizes pela ajuda que ela recebeu de outras pessoas. Finalmente, o príncipe e Branca de Neve viveram felizes para sempre, e a rainha malvada foi morta por um raio e punida. McGonagall terminou a história e olhou para Amy, que ainda estava com febre sem sono. Estendendo a mão e tocando seus cabelos, ela sorriu e perguntou: Millet, se um estranho lhe oferecesse uma maçã, você ainda a comeria? Amy refletiu sobre o assunto com um pouco de hesitação e perguntou: se você der apenas uma mordida, tudo bem? Não funciona de jeito nenhum, o veneno mortal, mesmo que seja só uma picadinha, vai envenenar as pessoas. McGonagall balançou a cabeça. O bichinho era mesmo um petisco, mesmo que a maçã envenenada tivesse que dar uma mordida para desistir. Bem, esse painço não se come. Amy assentiu levemente e olhou para Meg com um pouco de pena. Mas, pai, você encontrará um coração bonito, mas muito ruim. Rainha. Shelmy está com medo? Quantidade. McGonagall olhou para a pobre Amy. Quando quis rir, ficou um pouco aflita. Não esperava ouvir aquela história. A menina pensou nisso pela primeira vez e, com delicadeza, lambeu os cabelos dela. Sorrindo, balançou a cabeça. Não, meu pai não pode garantir, mas meu pai terá o suficiente, Amy. Papai, o senhor é tão bom. O rosto de Amy exibiu um sorriso reconfortante e ela adormeceu sob o carinho de Meg. O Patinho Feio se aconchegou em seus braços, encontrou uma posição confortável e adormeceu. Meu pequeno, há muitas coisas com que se preocupar. Eu não tinha pensado em encontrar uma madrasta para você. McGonagall sorriu e cobriu os 2 garotinhos com o edredom. Ela se inclinou e beijou os cabelos de Amy. O rosto dela estava cheio de carinhos, de pé na beira da cama, observando o doce sono do garotinho. Depois, ela voltou para a mesa e continuou a ler as informações. A quantidade de informações é enorme, mas a maioria diz respeito aos costumes dos elfos e a algumas bobagens. Deve ser um amontoado de informações inúteis que sobraram depois que as informações úteis foram filtradas, algumas até com mais de uma década. No entanto, McGonagall obteve informações ultra-secretas de dentro, e tudo voltou ao normal. Afinal, as notícias sobre Sally não são conhecidas por ninguém, e informações cruciais podem estar sendo reveladas aos poucos por ela. Mais tarde, ficarei mais familiarizada com isso, e algumas oportunidades surgirão. Dessas fontes, McGonagall não tinha nenhuma renda. Ao menos ele confirmou que, desde 3 anos atrás, a princesa élfica está recolhida junto à árvore da vida, sem cavernas, e ninguém jamais a viu. Parece que o incidente e ela não deveriam estar envolvidos no passado. A tal retirada provavelmente resultaria em prisão sem liberdade. McGonagall pegou todas as informações e as colocou de volta na bolsa, abriu o armário e as guardou no cofre do mezanino. Depois se deitou na cama. Que tipo de mulher ela seria? Pensou McGonagall com certa curiosidade. Hoje, as palavras de Amy também a deixaram mais determinada a encontrar sua mãe. Outras são melhores, afinal, ainda não dei mais. Passei a noite sonhando que era chicoteada. Na manhã seguinte, McGonagall foi despertada pelo despertador. Estendeu a mão e desligou o aparelho. Olhou para Amy, que ainda dormia e se esforçava para se manter na beirada da cama. Olhando para seu Patinho Feio, levantou-se, pegou o pequeno de volta e o colocou no travesseiro de Amy. Não sei como os 2 patinhos conseguiam dormir. Todas as manhãs, os patinhos feios eram jogados da cama. O Patinho Feio estava grato a McGonagall. Além de Amy, o pequeno era mais íntimo dela. Claro, isso devia estar relacionado a comer comida deliciosa. McGonagall desceu as escadas. Ontem, devido à tarefa repentina do sistema, tive que tirar um dia de folga. Hoje, tenho que abrir um negócio. Ele é diferente do patrão de peixe salgado de outras famílias. Ele é bastante dedicado. Ele prefere obter prazer dos hóspedes. Ele prefere isso.
Ele sente uma sensação de realização com as expressões de prazer e satisfação dos hóspedes. Como a receita inclui mais ingredientes, o tempo de preparo também é mais curto. Felizmente, o condicionamento físico de McGonagall melhorou, e os alimentos que ela consome diariamente podem ser considerados suplementos alimentares avançados. Mesmo que o sistema não proporcione a recuperação física completa, o corpo está se fortalecendo a cada dia, aquecendo as veias danificadas, hidratando a carne e o sangue corroídos pela magia, e sua força aumenta constantemente. Às 6 horas, McGonagall subiu as escadas e pediu para Amy se levantar. O pequeno abriu os olhos por um instante. Ouviu os passos e os fechou imediatamente. Sussurrou. Eles comeram maçãs envenenadas e devem acordar quando se beijarem. É isso aí. Ah, querida princesa, seu pai vai te salvar. Amy olhou para Amy, que de repente estava em cima dele. Ele rapidamente assumiu o papel, caminhou até a cama, inclinou-se e beijou os cabelos de Amy. Ei! Amy abriu os olhos, estendeu a mão, abraçou o pescoço de Meg e lhe deu um beijo na bochecha. Ele disse alegremente. Millet não quer um príncipe, contanto que o pai seja suficiente. Capítulo 265. A esposa do chefe que nunca aparece. Após o café da manhã, McGonagall preparou um café da manhã para Crasso e depois empurrou a bicicleta para fora. O patinho feio hesitou por muito tempo entre ficar em casa ou ter enjoo de movimento, e finalmente escolheu entrar no ônibus, e não sabia por que o pequeno tinha medo de ficar em casa por causa do gato. Quando a porta foi trancada, McGonagall olhou para a ferraria branca. Ele ainda não a abriu. O estranho silêncio a deixou um pouco inquieta. Afinal, aquele vizinho queria causar um grande alvoroço, não era o prenúncio de uma explosão. Silêncio. Tão perto, McGonagall estava um pouco preocupada. Por causa da comida para a viagem, McGonagall e Amy entraram juntos na escola. A sala mágica no terceiro andar ainda cobria a porta. Meg estendeu a mão e bateu em 2 portas. Ele empurrou Amy para dentro da porta e a seguiu. Bom dia, Amy. Crasso tinha um recipiente de cristal de gargalo comprido na mão. Dentro dele havia poções vermelhas, azuis e brancas. Elas eram incompatíveis entre si, mantidas separadamente nas mãos de Crasso, lentamente se misturavam. Uau, mestre Crasso, o que é isso? Perguntou Amy, curiosa, enquanto observava os cristais na mão de Crasso, repletos de curiosidade. McGonagall também está curiosa para observar. Como uma maga de nível 10, a poção mágica preparada deve ser de alta qualidade. Mesmo que seja apenas um bom escudo mágico para Amy, pelo menos pode protegê-la. Preste atenção, não perca. Crasso sorriu um pouco misteriosamente. De repente, as 3 poções mágicas coloridas giraram dentro do frasco. As 3 cores se entrelaçaram e subiram pelo gargalo estreito. Transformaram-se em uma rosa tricolor, que emergiu lentamente da boca do frasco. Foi então apanhada por Crasso e entregue a Amy com um sorriso. Amyzinha, você gostou? Uau, o mestre é muito poderoso. Flores lindas, a Amy gostou. Amy estendeu a mão para as flores tricolores e seu rosto se iluminou com um sorriso feliz. McGonagall observou a cena com um olhar um tanto estranho. Pensei que fosse uma magia poderosa. Não esperava que Crasso se levantasse e ficasse brincando por tanto tempo de manhã. Era só para trocar a flor de Amy, mas mesmo assim era difícil. Não é tarefa fácil encontrar um bom aprendiz. Chefe Mai, o fazão amarelo e o cérebro de tofu doce me trouxeram. Crasso olhou para McGonagall e perguntou. Sim, arroz com frango amarelo é arroz, e um cérebro de tofu. Magi sorriu e assentiu, colocando a sacola que tinha na mão sobre a mesa. Mestre, um total de 1050 moedas de cobre. Amy segurava a flor em uma das mãos, com a outra mãozinha estendida. Ela sorriu e disse. E de manhã, Amy também comeu arroz com frango amarelo. Arroz e tofu doce também custaram 1050 moedas de cobre. Bem, isso vai dar. Crasso não pôde deixar de ser ignorante em relação aos seus próprios filhos. Ele também seria responsável pelas despesas diárias das 3 refeições dela.
Uma mestra como ela, em todo o continente Nolan, estima-se que só tenha ela e o Liam. O fato de seu filho ter que comer em casa e a professora ter pago por isso deixou a consciência de McGonagall um pouco pesada. Então ela pegou o dinheiro que Crasso lhe entregou e se preparou para recuar. Certo, chefe Mai, a escola da AME às 16h30 hoje. Tenho um compromisso, vamos buscá-la, disse Crasso, com cautela em relação à própria comida. Certo, então eu vou primeiro. McGonagall assentiu. Ele estendeu a mão e tocou o cabelo de Amy. Virou-se e saiu para pegar sua própria sobrinha. Claro, não havia problema algum. Era porque Crasso viria jantar. Que ele levasse Amy de volta. McGonagall voltou de bicicleta para o restaurante. Já havia alguns clientes na fila à porta. Vi que McGonagall foi recebido com entusiasmo e ficou surpreso ao ver sua bicicleta. Era algo impressionante, mas à primeira vista, não era algo que uma pessoa comum conseguisse controlar. Meg sorriu e cumprimentou a todos, abriu a porta e deixou que Mia e Sally, que eram do norte da Ásia e estavam esperando na porta, entrassem, e então fechou a porta novamente. Ei, como é que a Bela e Alpha seguiu até a porta? Ela disse que tem algum privilégio. Perguntou um convidado, com algumas dúvidas. Elfos, será que ela é a chefe que nunca apareceu? O homem ao lado dele pareceu surpreso. Então, existe essa possibilidade. Já comi aqui muitas vezes, mas nunca vi o chefe. Como é possível que você não tenha visto a Elfa, que parece ter apenas 17 ou 8 anos? O pequeno chefe tem 4 anos, retrucou alguém. Há algo estranho. A Elfa parece ser jovem. Mesmo que uma elfa de 3 anos esteja diante de você, ela parece uma garota de 17 anos. Devo saber que a elfa tem 800 anos de vida. Elfas que praticam magia da vida conseguem manter até mesmo seus rostos. Disse o ex-orador com um sorriso. Talvez essa seja a garçonete da nova contratada da Maio. Não viu que ela estava parada ali com a senhorita Mia. Se for a esposa do chefe, como é que ela nem tem as chaves? O chefe da Mai tem medo de que o conselho não seja suficiente. Os convidados se reuniram em torno da identidade de Sally, e todo tipo de conjectura estranha surgiu em suas mentes. Você deveria se sentar primeiro. A Isha não deve ficar muito nervosa indo trabalhar pela primeira vez. Não importa se você for mais devagar, mas tente não cometer erros. McGonagall colocou a bicicleta na garupa, olhou para o patinho feio na cestinha do carro e observou as duas. Sorriu. Chefe, se você quer fazer icterícia hoje, precisa que eu ajude com o frango em chamas? Perguntou Mia, a norte-americana. Não preciso disso hoje. Os ingredientes que eu inseri são coxas de frango. Não preciso de nenhum tratamento extra. McGonagall balançou a cabeça, e Mia não conseguiu impedi-la. Certo. E a Amy assentiu com a cabeça, com uma expressão de ligeira decepção. Talvez possamos aprender a dança da primavera novamente, Sally sussurrou. Essa dança é como um demônio. Embora alguns movimentos sejam um pouco vergonhosos, há uma sensação de fascínio. Eu a aprendi na noite anterior e estava ainda mais ansiosa para dançar. Está tudo bem? Os olhos de Mia, de ascendência norte-asiática, também brilharam e ela olhou para McGonagall. Claro. Magi sorriu e estendeu a mão para pegar a caixa de música. Ele abriu o aparelho de dança e o colocou sobre a mesa. Virou-se para a cozinha. Mesmo sendo capitalista, ele também seria um capitalista convencido. Alguém ouviu falar. Ontem, aconteceu alguma coisa no restaurante Mini. Qual é o problema? O chefe da indústria do trigo não está de licença para levar o material? Ainda estou ansioso pelo novo produto hoje. Esse foi o aviso da manhã. Ele foi substituído por um novo comunicado ontem à tarde. Dizia-se que o restaurante foi atacado por multidões e completamente arrasado. Ainda havia uma grande cratera com mais de 10 metros de profundidade no chão. Sim. Que coisa triste as pessoas fizeram. Capítulo 266. Correto. Crítica ruim. Dizem que era um dragão dourado e um demônio de 10ª ordem. Ele atacou o restaurante com um grupo de trolls da floresta super selvagens.
A cena era extremamente feroz, o cheiro era de tristeza, lágrimas eram visíveis, e todo o restaurante ficou em silêncio por um instante. Do lado de fora do restaurante, um velhinho sorria. Silvo. É terrível. As longas filas de convidados de repente respiraram fundo e ficaram um pouco nervosas. Aquele chefe Trigo e aquele pequeno chefe ainda estão bons. Sim, e depois? O que aconteceu? A curiosidade dos convidados foi despertada e algumas dúvidas foram levantadas. Mais tarde, quando você disser isso, talvez não acredite. Mais tarde, o chefe demais segurou o pequeno chefe em uma das mãos e saiu correndo das ruínas com uma faca de cozinha. Então, ele travou uma batalha com o dragão e os demônios. Aquele que chamavam de escuridão, até mesmo a glória do sol foi ocultada. O velhinho suspirou. E o resultado? Meu chefe está bem? Perguntou uma garotinha um pouco nervosa. Claro, o chefe Mai tem a coragem de um guerreiro dragão. Com apenas uma faca de cozinha, ele e o demônio foram esmagados. Os trolls da floresta ficaram todos apavorados e se contorceram. Viraram-se e fugiram, mas foram alcançados pelo chefe Maio. Com uma facada, todos perderam a vida, e ainda há pena da vida de King King. Ninguém consegue imaginar. O dono deste pequeno restaurante é, na verdade, um guerreiro dragão, e com a espada em punho, quem está lutando por ele? A barba tremeu sob o queixo, como se a cena tivesse sido vista diante dos olhos. Carlo, você não está falando debaixo da estátua de Pedra da Paz. Você falou sobre isso. Essa história é pura ficção. De repente, alguém da multidão apareceu, um jovem sorriu e olhou para o velhinho. Ei! É mesmo o senhorzinho que falou do livro debaixo da estátua. Eu disse que o som era familiar. Eu também gosto de ouvir o velho senhor contar todo tipo de histórias mágicas, mas a história de hoje parece um pouco estranha. Logo, alguém na multidão reconheceu o velhinho e todos saíram. Caro também é um pouco famoso na Praça Adem. Ele começou a contar histórias sobre a estátua da Pedra da Paz há mais de 10 anos. De vez em quando, ele não cobrava nada. Quando aparecia, dependia do seu humor e tinha que ter sorte para encontrá-lo. Além disso, sua história nunca se repete. Cada vez que ele conta uma história, ela é nova e cada uma é muito interessante e cativante, o que lhe rendeu um grupo de fãs. De vez em quando, ele se vira para passar por baixo da estátua de pedra. Se ele encontrar Caro, vai bater nele. Que sorte! Não esperava encontrá-lo aqui hoje, fiquei muito feliz. A história vem da vida, e a natureza não pode ser igual à vida. Caso contrário, não pode ser chamada de história. Seria chato só para fazer todo mundo rir. Caro entendeu a situação, mas não entrou em pânico e seu semblante se iluminou. Todos ouviram as palavras e riram. Você é velho e diz que é desajeitado, mas contar essa história é muito legal. Alguém começou a gemer. Não, meu princípio é contar apenas uma história por dia. Também é meu princípio terminar uma história. Se eu a contar agora, vou atrasar minha refeição por um tempo. Caro balançou a cabeça e se recusou a limpar. Todos perceberam um leve desapontamento. Afinal, ficar na fila até ali era um pouco entediante. Embora Xianbian e os outros dois partidos estivessem divididos em duas equipes, ninguém parecia muito disposto a brigar naquela manhã. Geralmente, à noite, após o expediente, era o momento ideal para se enfrentarem. Era o melhor momento, e o interesse de todos era bastante grande. Você disse isso. O que o chefe do trigo fará hoje? Perguntou alguém, curioso. Ontem a meio-dia, vi o chefe da Mai com seu pequeno chefe andando em seu carrinho de 2 rodas, carregando um frango em chamas na mão. Hoje, este novo prato está principalmente relacionado ao frango em chamas. Um homem alto e magro saiu do canal. Gosto mais de sopa de galinha, estou ansioso para comê-la. O pequeno que a acompanhava estava cheio de expectativas. Certo, a batalha da lista de comidas da Praça Adem começou de novo hoje, não sei se o chefe Mai não participou. Participei, e também procurei especificamente, meia hora antes da lista, um prato extra de frango Angji, a maior parte do qual é o prato novo de hoje, mas para completar,
O chefe Mai parece ter dividido cérebro de tofu doce e cérebro de tofu salgado em 2 pratos. Isso não é um prato, disse um jovem demônio com um par de chifres atrás dele, rindo. Como pode ser o mesmo prato? Cérebro de tofu doce é uma heresia. Como importar tofu salgado? Destruir completamente a doçura do tofu. Os olhares dos assassinos se voltaram para o corpo do demônio, e as cenas, que até então eram harmoniosas, tornaram-se repentinamente tensas. Com medo, não posso pagar, o jovem demônio baixou a cabeça em silêncio. Eu não esperava que uma simples palavra dita casualmente causasse tanta hostilidade. Como eu disse, os 4 primeiros lugares do ranking deveriam ser monopolizados pelo restaurante Maime. É claro que o tofu salgado definitivamente não está na lista. Os 4 primeiros não eram exclusivos do restaurante Maime, mas os que não deveriam estar na lista são os cérebros de tofu doce. De qualquer forma, eu definitivamente vou pedir um cérebro de tofu doce. Sim, uma avaliação ruim. Ei! Nós também temos avaliações ruins. Logo de manhã, o cenário já é tenso e há uma grande diferença no ritmo da luta. Ei, isso não é um sistema budista. Mkbon, que se preparava para abrir a porta, ouviu a discussão do lado de fora e não pode deixar de suspirar. Os 2 trocaram olhares de desprezo e se desentenderam. O problema não era dele, parecia que ele estava zerado. Afinal, avaliações ruins são apenas um sonho. O horário de funcionamento está chegando, sejam bem-vindos. McGonagall abriu a porta com um sorriso e olhou para os convidados com um ar nervoso. Iabê e Mia e Sally estão lado a lado. Mia sorri, enquanto Sally mantém uma expressão fria. Chefe Mai, quem é? Harrison entrou, olhou para a cor deslumbrante de Sally, depois para Meg e perguntou com um sorriso. Esta é a nova garçonete do restaurante, Aisha, disse McGonagall com um sorriso. Com licença, chefe Mai, só lhe servirei um. Harrison fez um sinal de positivo para McGonagall, diligentemente bela e cheia de energia. A invejável Mia, da Ásia do Norte, ainda por cima, se deparar com um elegante e frio garçom elfo, só de olhar para ele, já dá para atrair tantos clientes. É simplesmente um exagero. Este arroz com frango amarelo é um prato novo. Como pode ser tão caro? 800 moedas de cobre, chefe Mai, você é o que bota ovos. O convidado sentou-se e logo alguém abriu o cardápio e não conseguiu conter o sussurro. Afinal, os clientes que vêm comer não são todos chefes. Geralmente, comem 1 ou 2 vezes por mês. Um arroz frito de Yangzhou por 600 moedas de cobre já é um pouco caro, mas o sabor é realmente bom. Vale o preço. No entanto, o preço deste novo prato subiu até 200 moedas de cobre, o que é inacreditável. Capítulo 267. 100 moedas de ouro. Para Replay Plus 1, 800 moedas de cobre. Dá para comprar 4 tigelas de cérebro de tofu. É um pouco caro, sussurrou uma jovem. Sim, o preço dos 2 pratos da frente está diminuindo. Pensei que esse novo produto reduziria o preço. Consegui juntar 100 moedas de cobre escondidas para experimentar os novos produtos. Não esperava que fosse suficiente. O jovem suspirou. A rotina do chefe Mai não é algo que pessoas comuns possam adivinhar. A moeda de cobre de 800 não é difícil de aceitar, mas é preciso avaliar bem o seu valor. Harrison puxou a cadeira e sentou-se. Desta vez não havia nenhuma emergência. Pediu uma refeição. O leve aroma de sopa de galinha vinha da cozinha, o que era fascinante, mas, afinal, custava 120 moedas de cobre, então muitas pessoas pediam outros pratos ao mesmo tempo, e ninguém se atrevia a pedir um arroz com frango amarelo. Chefe, deixa eu experimentar, me dá um arroz com frango amarelo. Caro puxou uma cadeira e sentou-se, observando McGonagall. Certo, por favor, espere. Magia assentiu com um sorriso, acenando com a cabeça em resposta ao incentivo de Sally, e caminhou rapidamente em direção à cozinha. Vamos lá, não fique nervosa, eu vou te ajudar, disse Iabê Mia suavemente, e Sally, sorrindo, começou a fazer os pedidos para os convidados.
Pai Calquei, você pode mesmo se dispor a comprar um fazão amarelo de 800 libras, diga um pouquinho. Jimmy olhou para Caro, que disse ser também um fã leal de Caro e que também abriu uma pequena loja em casa, com um distintivo da paz na porta. Cresci na Praça Adem e não ouvi as histórias de Caro. Isso se chama fascínio. Todos também observavam Caro com grande interesse. Eu não queria pedir comida. Estava preparado para esperar e ver o que aconteceria. Afinal, com 800 moedas de cobre, já dava para comer um arroz frito de Yangzhou e um cérebro de tofu. A comida do chefe MC é de confiança, o velho ainda é confiável. Nenhum material de verdade ousaria cobrar o preço de 800 moedas de cobre, está escrito na própria placa dele. Caro disse tranquilamente, sem preocupação. Certo, o chefe da Mai nunca nos decepcionou. Jimmy concordou com um aceno de cabeça, o que era bastante aceitável, mas ele ainda estava ajudando na própria loja e só conseguia juntar milhares para as despesas mensais. 100 porções de arroz com frango amarelo era um exagero. McGonagall não tem pressa. De qualquer forma, pela manhã, ele só consegue cozinhar 3 panelas de arroz com frango, uma panela para 16 porções. O sabor delicioso do fazão amarelo deve se esgotar em breve. Afinal, os clientes que podem pagar uma moeda de cobre 00 por um arroz frito de Yangzhou, na maioria das vezes, não se importarão em adicionar 200 moedas de cobre para comer um arroz com frango glutinoso amarelo. Espere para ver se mais pessoas não querem gastar dinheiro. Todos se acomodaram e começaram a cochichar entre si. Até os mais entediados puderam apreciar a bela postura de Abe e Sally durante a internação. Agora, Charme e os dois lados desenvolveram um entendimento tácito. Entraram no restaurante e tentaram terminar a refeição do lado de fora, para que todos se sentissem à vontade. Os clientes que pediram o cérebro de tofu e os sanduíches de carne começaram a ser servidos rapidamente. Muitas pessoas pediram o cérebro de tofu e ficaram esperando o arroz com frango amarelo do tio. Gergi, você acha que este fazão amarelo vai ficar delicioso? Harrison olhou na direção da cozinha e perguntou baixinho. Certamente acredito que a comida do chefe Mai é muito boa. Ouvi dizer que o caldo de galinha é delicioso. Ultimamente, o apetite e a disposição da família Mai para o arroz frito de Yangzhou estão cada vez melhores, e a barriga está cada vez maior, então estou me preparando para dar a ela. Ela comprou um frango assado e voltou para fazer caldo de galinha. Se o arroz com frango e nhaque feito pelo chefe também tiver caldo de galinha, então eu simplesmente comprarei este. Troquei para a cozinheira da família. Ela estava com medo de comer 2 vezes e não comer mais nada. Gergia sentiu com um sorriso. Os sentimentos de seu marido e mulher são realmente invejáveis. Não consigo evitar o desejo de encontrar uma esposa. Harrison disse com um tom um tanto amargo e saiu para comer. Enfiou ração de cachorro na boca. Mesmo assim, não era aceitável. Enquanto conversavam, Iabemia saiu pela porta com uma bandeja nas mãos, contendo uma caçarola marrom e uma tigela de arroz, e caminhou levemente em direção à mesa de Caro. A saborosa sopa de frango com cogumelos se espalhou pela multidão, atraindo a atenção de todos. Essa sopa de galinha está uma delícia. Sim, tenho uma canja de galinha em casa que não é muito pesada e tem um cheiro delicioso. Não é só frango, parece haver um aroma especial lá dentro, um aroma fascinante. As pessoas não puderam evitar soltar um leve suspiro, e seus olhos ainda estavam fixos na tigela de arroz com frango amarelo nas mãos de Mia, uma jovem de origem norte-asiática. Seu arroz com frango cozido. Iabemia caminhou até a mesa de Caro e colocou o frango amarelo com arroz na bandeja à frente dele, sorrindo. O olhar de Caro foi completamente atraído pelo fazão amarelo à sua frente, coberto por uma camada de nuggets de frango dourados e guarnecido com uma colherada de sopa de frango espessa e dourada por cima, exalando um aroma rico e tentador. Ele não conseguiu evitar fechar os olhos e inspirar profundamente. Isto é um cogumelo. O olhar de Caro fixou-se numa tigela de cogumelos shiitake, demonstrando alguma surpresa. Champignon? Os convidados demonstraram dúvida em seus rostos e, aparentemente, não sabiam o que era.
Tio Caro, que cogumelo é esse? Perguntou Jimmy, curioso. O champignon é um ingrediente precioso, raro e difícil de encontrar. Tem um sabor suave e delicioso. Eu o comi apenas uma vez na Floresta do Vento. O sabor delicioso me marcou. Depois, passei a encomendar muitos. Quando as pessoas compram na casa dos elfos, podem comprar um ou dois. Só quando estão na sopa, podem arrancar um pedacinho e colocar na sopa. O custo em recursos humanos e financeiros é calculado. Um a menos custa 100 moedas de ouro. Caro olhou para a tigela, pegou os hashes, retirou um champignon e suspirou. Este é enviado depois de seco. A qualidade é bem diferente deste, e este é mais rico. O aroma é muito melhor do que o que eu tenho, é o melhor. 100 moedas de ouro. Todos soltaram um suspiro de alívio. Que tipo de identidade tinha o tio Caro? Para comer um cogumelo tão pequeno, foi preciso tanto esforço e recursos materiais. É claro que o que surpreendeu a todos foi que o vovô Caro tivesse gasto tanto dinheiro com aquela comida deliciosa. O chefe do trigo foi colocado de forma tão casual no novo prato e servido como acompanhamento. Mais de 100 moedas de ouro, um cogumelo. Embora os cogumelos na tigela estejam cortados em tiras finas, como é possível ver mais de um? E, segundo o tio de Caro, isso não tem preço, sem falar nas garrafas. As pessoas comuns não conseguem nem mesmo enxergar o princípio, quanto mais comer. Na cozinha, McGonagall ouvia as palavras de Caro com um leve sorriso no rosto. Este era o primeiro convidado a reconhecer os cogumelos. Parecia ser um senhor de idade. Ele simplesmente não esperava que os cogumelos fossem tão preciosos neste mundo. Então, o preço ainda está mais baixo. Deixe-me experimentar. Caro pegou os cogumelos e os levou à boca. Os olhos de todos também estavam arregalados, fixos em Caro. O aroma sedutor pairava na sala de jantar, e os olhos dos convidados observavam involuntariamente Caro colocar os cogumelos na boca e engoli-los quase inconscientemente. Que sabor! Os dentes mordiscaram delicadamente os cogumelos, e os olhos de Caro brilharam. O caldo de galinha espesso e delicioso transbordou dos cogumelos, e a explosão de sabor invadiu sua boca. É o sabor único do caldo de galinha suave combinado com o delicioso aroma de cogumelos. As papilas gustativas são ativadas quase instantaneamente, como se dançassem na ponta da língua. Embora seja cogumelo shiitake seco, o sabor não é forte, é macio e sedoso. Ao mordi-lo delicadamente, o aroma do cogumelo se revela puro. Esse aroma não só não interfere no sabor do caldo de galinha, como também eleva a frescura do prato ao extremo, e os cogumelos, ao absorverem o caldo aromático, ficam ainda mais saborosos. É uma combinação perfeita. Caro provou e não pôde deixar de pensar, engolindo em seco. Em contraste, os cogumelos que eu costumava comer são realmente muito melhores. Seja na qualidade ou nos métodos de preparo, Maibo é realmente um gênio. O sabor delicioso dos cogumelos é levado ao extremo. Se eu tivesse conhecido antes, nem o velho precisaria se preocupar em procurar cogumelos. Caro elogiou o prato com entusiasmo. Ele pegou os hashes e colocou um pedaço de cogumelo shiitake na boca. Mastigou lentamente, depois pegou a tigela de arroz e serviu 2 porções. Delicioso. Ei, no restaurante, ouviu-se o som de alguém engolindo água. Ao verem a expressão no rosto de Caro, que colocava um pedaço de frango na boca, os clientes gritaram. Se você não sabe, Caro é uma figura famosa na praça há mais de uma década. Basta ele contar uma história para que as pessoas que vêm ouvi-lo possam preencher o distintivo da paz e continuar a ouvi-la. Muitas pessoas o procuram. Moedas de ouro e prata são colocadas à sua frente, mas ele nunca as aceita. Sempre que termina uma história, ele deixa que as pessoas peguem seu próprio dinheiro, deixando a recompensa não reclamada para as crianças que vagam pela praça. Uma pessoa que não dá importância ao dinheiro, naturalmente não pode ser o dono do trigo. Claro, hoje eu vi que depois que ele comeu 100 moedas de ouro, todos entenderam que não se tratava necessariamente de dinheiro, mas sim que as dezenas de moedas de ouro não eram dignas de serem descartadas. Chefe, me dê um arroz com frango amarelo.
Quero mais um. Você precisa ter um aqui. Os pedidos de todos se sucedem, e o rosto de Meg se ilumina com um sorriso. A vantagem de se deparar com comida profissional é que você não precisa explicá-la pessoalmente, pode simplesmente dizer aos convidados o quão saborosa é a refeição. Assim que os frangos com icterícia foram trazidos para a cozinha, a tentadora sopa de galinha encheu todo o restaurante, atraindo mais clientes para fazer seus pedidos. Desculpem-me, clientes, mas o tempo de preparo do fazão amarelo é maior. Se fizerem o pedido agora, terão que esperar meia hora para comê-lo. Tem certeza do que desejam? Depois de 16 fazões amarelos ficarem prontos, Mia, de origem norte-asiática, sorriu. Sorriu para um cliente que queria pedir fazão amarelo. Vale muito a pena esperar meia hora por uma refeição gourmet. Vamos lá, o convidado riu. Quero embalar e levar, posso? Gergi olhou para Mia, de ascendência norte-asiática, e perguntou. Ele já havia colocado uma grande porção de arroz com frango amarelo à sua frente. Embora o caldo de frango não fosse muito abundante, estava delicioso. O sabor já o fazia concluir que Miranda adoraria, e a sensação de aconchego após a refeição era muito suave e reconfortante, além de ser muito nutritivo. Isso, preciso perguntar ao chefe. O rosto de Abe Mia mostrou um pouco de hesitação. Embora McGonagall não tivesse estipulado a compra do fazão amarelo, considerando o ritmo atual dos pedidos e da culinária de Meg, os hóspedes do restaurante não estariam necessariamente disponíveis. O fazão amarelo já foi retirado, cada pessoa pode levar apenas um. Espero que sua esposa goste. McGonagall ficou parado à porta, observando Gergi sorrir. Ele conhecia bem essa situação. Sabia também que Gergi tinha 3 filhos. Sua esposa ainda tinha um bebê de mais de 6 meses. Obrigada, Sr. Mai, acho que Miranda certamente vai gostar muito, disse Gergi, demonstrando gratidão a McGonagall. Há algum tempo, Miranda estava sem apetite e vomitava ao comer qualquer coisa. Estava tão fraca que podia desmaiar a qualquer momento, correndo risco de vida. Mas, durante esse período, ela comeu arroz frito de Yangzhou e seu apetite voltou completamente. Ela também melhorou muito. Até os médicos ficaram surpresos com a melhora dela nos 2 primeiros dias. Disseram que o bebê está se desenvolvendo muito bem e que continuará assim. Não deve haver problemas no parto. Essa é definitivamente uma boa notícia para Gergi. O que mais o preocupa são os problemas de saúde de Miranda, e a aparição de Meg é como a salvadora que os trouxe até aqui. Meg sorriu e voltou para a cozinha para continuar cozinhando. O filho de Gergi disse que ele e Amy eram quase colegas de classe. Claro, eles não podiam ser muito mesquinhos. Caixa, 2 pessoas. Um demônio gritou. Um total de 0 moedas de ouro. Sally caminhou para a frente, seus olhos percorreram as 2 tigelas de porcelana sobre a mesa e os 2 prendedores e sacos de carne, disse a voz friamente. Você, garçom, por que não ri? Veja como a senhorita Mia ri tanto, transmitindo calor e amor para todos. Venha, deu uma risada também. O demônio, com um olhar diabólico, olha para Sally com um ar de superioridade. Aqui estão 0 moedas de ouro. O demônio da mesma empresa rapidamente tirou 0 moedas de ouro e as colocou sobre a mesa. Ele arrastou o demônio e caminhou em direção à porta. Enquanto caminhava, sussurrou, você é louco. Eu ouso bancar o garçom, não quero entrar para a lista negra. Que tipo de drama é esse? Estou fazendo uma sugestão séria, você não pode dizer isso. O diabo ouviu as palavras e mudou de expressão. Quando se fala em aparência deplorável, é algo sério, de quem você está falando? Os 2 demônios se chocaram e saíram. Os olhos de Sally permaneceram nas costas dos 2 por um instante, fixos na lateral da mão, onde um grupo de luz azul-violeta oscilava lentamente, e ela guardou as moedas de ouro sobre a mesa, lembrando-se repentinamente de algo e avançando rapidamente em direção aos 2 demônios que já haviam aberto a porta. Me impeçam. E então? Os convidados estavam todos perplexos. Eles não sabiam como os 2 convidados haviam provocado o belo elfo garçom do iceberg.
Os dois demônios que seguravam as maçanetas da porta de repente se sentiram constrangidos e trocaram olhares. Suas expressões mudaram repentinamente, e o primeiro demônio sorriu, quase chorando, e olhou para Sally. Garota, eu errei. Você consegue sentir meu entusiasmo e amor infinitos mesmo sem rir. Deixe-nos ir, não entre para a lista negra, você, preencha isso e vá. Sally olhou para os dois, com uma expressão um pouco nervosa, e tirou um bilhete da bandeja. Capítulo 269. Uma estrela. Muito ruim. O quê? Os dois demônios olharam para o bilhete azul na mão de Sally, e suas expressões de repente se tornaram estranhas. A lista de restaurantes da Praça AB existe há décadas. Todos os meses, quase todos os restaurantes da Praça AB participam, então a votação já está bem conhecida. Hoje é a lista deste mês. O primeiro dia da competição também foi o primeiro dia de votação. Certo. Os dois demônios assentiram quase ao mesmo tempo. Embora o clima estivesse um pouco complicado, contanto que não estivessem na lista negra, eles voltariam. Um deles pegou um dos ingressos e sentou-se para começar a preenchê-lo. Parece que o chefe Mai está mesmo pronto para acelerar o processo. É ótimo riscar algo da lista, mas meu humor está um pouco complicado. Tenho medo de que um restaurante tão bom seja esquecido, e me preocupo que um grupo de turistas venha e acabe com ele. Sim, agora tenho que ficar na fila por um longo tempo, mas posso comer enquanto esperar, e tenho medo de não conseguir comer no futuro. Os convidados observaram a cena e cochicharam. A expressão era um tanto complexa. Sally estava de pé junto à mesa com a bandeja, e os dois diabinhos estavam sentados à mesa em fila, segurando uma caneta nas mãos, o que demonstrava maior esperteza do que a dos alunos. Cada bilhete contém 5 pratos. O nome e o preço de cada prato já estão escritos com uma bela caligrafia. Os clientes só precisam marcar os pratos que consumiram posteriormente, e a pontuação de cada prato é a seguinte. Avaliação geral, sabor, 4 aspectos do ambiente e serviço, cada um com um sistema de 5 pontos, sendo 5 muito satisfeito, 4 muito satisfeito, 3 satisfeito, 2 regular e 1 extremamente ruim. Além disso, é possível escrever comentários abaixo de cada prato. Um total de 5 pontos. 5 pontos. Meio ambiente, 5 pontos. Serviço, os dois demônios olharam para Sally ao mesmo tempo e, em seguida, acrescentaram em tom, 5 pontos. Avaliação, muito delicioso. Os dois largaram as canetas ao mesmo tempo, observando Sally sorrir e perguntar, está bom assim? Sim. Sally olhou para os ingressos nas mãos dos dois e assentiu com satisfação. Então podemos ir? Perguntou novamente o demônio anterior. Sim. Sally assentiu com a cabeça. Os dois demônios eram tão grandes quanto eles, levantaram-se e caminharam em direção à porta, soltando um longo suspiro de alívio até saírem por ela. Susto. Não é que você tenha mais coisas sem sentido para fazer, andando por aí realizando mais tarefas hoje. E quanto a esta avaliação de serviço? Você quer mudar? Ao mesmo tempo, os dois homens olharam para trás, na direção do restaurante, balançaram a cabeça negativamente e saíram rapidamente. Sally colocou a louça sobre a mesa e a transferiu para a bandeja. Com a mão direita, lançou um pequeno feitiço de água sobre a superfície da mesa. Imediatamente, a mesa ficou mais leve. Era melhor do que usar um pano para limpá-la. As duas mesas ficaram um pouco atordoadas. Sinto vergonha de ser garçom sem ter nenhuma habilidade especial. Todos, ao mesmo tempo, tiveram um pensamento fugaz. Olha, se você não estudar direito, não vai poder nem esperar o garçom. Um pai deu um tapinha na cabeça do filho sentado ao lado dele e disse isso seriamente. Eu sei. O garotinho assentiu com um gesto de desapontamento e reafirmou sua determinação em estudar bastante. O olhar de Sally percorreu os convidados, e todos subitamente inclinaram a cabeça para comer. Que estranho, porque essas pessoas têm medo de mim. Será que não sou gentil o suficiente? Sally caminhou até a cozinha, confusa e pensativa. Se nunca tivesse falado com um homem antes, jamais teria dito mais do que 3 palavras, e hoje ela se esforçara muito para tornar sua atuação mais amigável.
E a BM carregava 2 cópias do fazão amarelo, e quando passou por perto, fez um sinal de positivo com o polegar, e seu rosto estava cheio de incentivo e sorriso. Sally sentiu levemente, como se tivesse recuperado súbita autoconfiança, e acelerou o passo. Colocou a louça na máquina de lavar louça que já sabia usar. Com aquele aparelho mágico, bastava colocar a tigela no botão e ela começava a ser lavada automaticamente, ficando tão limpa quanto se ela a tivesse lavado com magia. Inicialmente, ela disse que os utensílios de mesa também poderiam ser limpos com magia, mas essa proposta foi rejeitada por McGonagall, que não queria que ela tivesse mana em excesso. Faça bem feito, continue assim. McGonagall olhou para Sally e a encorajou. Ela não forçou Sally a manter o sorriso forçado, como uma espécie de Mia disfarçada. Com a personalidade dela, ela tinha medo de causar problemas. Ela ainda se sentia desconfortável, mas agora estava tudo bem, contanto que não causasse constrangimento aos convidados. Sim. Sally assentiu, sentindo que seu corpo estava cheio de força e seus movimentos estavam se acelerando conscientemente. Quando alguém ouviu o barulho do caixa, saiu rapidamente pela porta. Com o trabalho de Sally, que envolve pagar as contas e recolher as mesas, Mia também fica muito mais à vontade, sorrindo e recebendo cada hóspede, proporcionando-lhes uma manhã acolhedora. A coleção da Sally tem como objetivo proporcionar às pessoas uma sensação revigorante, e de repente sinto que toda a pessoa está revigorada, e todos os bilhetes combinam. O restaurante do chefe MC, claro, não é lá muito bom, mas acho que é preciso dar uma orientação correta aos próximos clientes sobre o cérebro de tofu. É o cérebro de tofu doce que as pessoas comem. Cérebro de tofu doce, sabor, 1 estrela. Muito ruim. Depois que um cliente terminou de escrever seu pedido de cérebro de tofu salgado e arroz glutinoso amarelo com frango, ele olhou para o cérebro de tofu doce no topo do prato e, quanto mais irritado ficava, mais ele se irritava e, ao prová-lo, dava uma nota de 1 estrela. Confie. Até mesmo se atreva a fazer um cérebro de tofu doce. Um cérebro de tofu salgado é o que um fantasma aprecia. Eu tenho que brilhar. 1 estrela é 1 estrela. Quem tem medo dela? A festa salgada vai vencer. Ei, nós não temos medo da festa dos doces. As palavras do convidado pareciam atiçar o fogo, inflamando instantaneamente as partes doces e salgadas que nada tinham a ver uma com a outra. Os dois lados abriram diretamente o padrão de atritos mútuos. Isso, Sally observou a cena, um pouco perplexa. Embora também gostasse de comer cérebro de tofu doce, McGonagall havia lhe explicado pela manhã a importância dessa disputa. Então, descartando 1 única estrela, provavelmente acabaria consumindo tanto cérebro de tofu doce quanto de tofu salgado. Apenas venha de acordo com os desejos deles. McGonagall não percebeu quando ele apareceu atrás dela, sussurrou. Embora seu rosto estivesse sorrindo, seu coração já estava acelerado. E, como esperado, a cena ainda se repetiu, mas, felizmente, o sistema exige que haja um prato entre os 30 melhores para completar a tarefa, e agora o item mais caro do restaurante é a pasta de carne, o que não afeta a classificação dela. Perfeito. Certo. Sally assentiu levemente e ouviu as palavras de Meg. Seu coração se acalmou e ela continuou a finalizar a compra e a limpar a mesa. Lulu, finalmente chegamos à cidade do caos. Ouvi dizer que a lei e a ordem são ótimas. Aqueles caras não devem mais vir nos perseguir. Ouvi dizer que tem muita comida gostosa por aqui. Na entrada da Praça Aden, uma mulher de 24 anos, de cabelos castanhos, com seu homem alto ao lado, perguntou ansiosamente. Capítulo 270. Lendário, Agite M. A mulher tem cerca de 23 ou 24 anos, com uma bela aparência e sobrancelhas arqueadas. Ela parece muito gentil e agradável. Seus longos cabelos castanhos, na altura da cintura, caem pelas costas e estão presos na cintura por um pano preto. No vestido branco, apenas algumas flores verdes adornam a cintura e as mangas. Olhando para o homem ao seu redor com um sorriso, ela parece ser apenas mais um dos escorpiões de pele dourada pálida.
e o homem, a quem chamam de servo, é mais alto que a mulher. Ele parece ter uns 30 anos. Seu rosto é bem grosso, seu corpo é forte como o de um urso, e seus cabelos castanhos estão presos no cabelo. Ele veste uma blusa de pele de urso marrom e carrega uma cesta de bambu requintada, feita de tiras de bambu verde, que parece estar cheia de coisas, mas não é muito arejada, não consigo ver o que tem dentro. O homem olhou ligeiramente para a mulher ao seu lado, a mesma pálida cor de escorpião dourado, cheia de um ar de decadência, rindo e estendendo a mão para ajudar a mulher a afastar uma longa mecha de cabelo que caía sobre sua testa, com um sorriso largo e balançando a cabeça. Ei, embora a lei e a ordem desta cidade caótica sejam as melhores do continente de Nolan, ainda é muito provável que aquelas pessoas nos sigam até aqui, então não podemos subestimar a situação. Assim, aqueles caras são realmente irritantes. A expressão agitada de repente se tornou um pouco frustrante. Está tudo bem, você pode se concentrar em comer essa comida deliciosa. Sempre que eu estiver por perto, estarei te protegendo. Lulu estendeu a grande mão em forma de leque e gentilmente cobriu a cabeça agitada, falando com carinho. O gesto foi um pouco desajeitado, mas o carinho nos olhos não passou despercebido. Ei, eu sei que a carne de veado é a melhor. Coma, está deliciosa. O rosto de Ei imediatamente exibiu um sorriso infantil, sua cabeça bateu na grande pata do veado alce, feliz por caminhar à sua frente. O servo olhou em volta, e a expressão séria em seu rosto tornou-se digna e imponente, e então caminhou atrás de Ei. Pagar. Caro largou a colher que tinha na mão, 2 tigelas de arroz e uma grande tigela de frango com fazão amarelo para comer tudo. O rosto satisfeito demonstrava que estava de barriga cheia. Um total de 8 moedas de ouro. Sally se aproximou, com muito frio. Valor. Caro tirou uma moeda de dragão e entregou a Sally. Pegou as 2 moedas de ouro que havia recuperado, levantou-se e caminhou até a porta da cozinha. Curioso, olhou para McGonagall. Chefe McGonagall, de onde você é? Você tem tantos cogumelos assim? Pode falar com o velho? Desculpe, isso não pode ser dito. Sorrindo e balançando a cabeça, como se diz isso? Será que se poderia dizer que o sistema está implantado na Floresta do Vento? Provavelmente amanhã, o exército dos elfos será aniquilado. De qualquer forma, estou curioso, nos dias de hoje, se a chefe Mai consegue fazer esse cogumelo tão delicioso, o velho certamente não faria sozinho. Caro ainda não desiste. Desculpe. McGonagall sorriu e balançou a cabeça. Bem, mas o chefe da Mai está realmente fazendo um negócio consciente. Em um frango amarelo, eles colocam 4 ou 5 cogumelos, e cobram apenas 800 moedas de cobre. É muito barato. Caro não pôde deixar de suspirar e se virou para o restaurante. Saia. McGonagall também recuperou o olhar, continuou a cozinhar e, de vez em quando, ouvia os elogios vindos de fora, e estava de bom humor. 48 fazões amarelos foram reservados rapidamente, e mesmo tendo que esperar 1 hora, muitos clientes optaram por ficar e aguardar. Esse tempo não é nada comparado a perder uma refeição deliciosa. Ao final do expediente matinal, McGonagall estava com o pulso um pouco trêmulo. Embora sua condição física tivesse melhorado bastante, uma pessoa sozinha na cozinha tinha que preparar 2 panelas de arroz frito e anguizou ao mesmo tempo, além de cuidar do frango amarelo, centenas de pedaços de carne e 200 miolos de tofu, tudo em 1h30, e isso a fazia sentir-se um super-homem. Após uma manhã de trabalho, Sally está cada vez mais à vontade com a caixa registradora, e seu estilo de atendimento cordial e direto também é reconhecido pelos clientes. Segundo a observação meticulosa de Meg, aqueles que são traiçoeiros na superfície provavelmente têm um bom coração. Em termos simples, é o lendário Tremor M. Claro, a grande maioria dos convidados continua normal. Afinal, Sally sente um pouco de frio, mas fala com elegância. A distância adequada é bastante confortável. Com a chegada de Sally, o restaurante ficou mais descontraído, e McGonagall percebeu que havia muito espaço para melhorias, que é o que mais lhe importa.
Afinal, à medida que o cardápio do restaurante se torna mais variado, o número de clientes também aumenta, e a tendência é que o movimento cresça cada vez mais. Este é um momento ideal para testar as habilidades do garçom. McGonagall não está disposta a pedir muitos garçons, pois parece muito barulhento. Se 2 garçons forem suficientes para lidar com a situação atual, é naturalmente o melhor, já que ambos têm seus pontos fortes, e o restaurante em questão é o ideal. Chefe, Mia, então eu volto primeiro. Chegarei ao meio-dia. Sally limpou o restaurante com magia da água e saiu como uma saudação. McGonagall também sabe que Sally está exercendo 2 funções. Para uma dama tão honrada, ela se vê obrigada a trabalhar como garçonete em um restaurante e como faxineira em um pequeno hotel. McGonagall não sabe o que dizer. A força dessa garota, ao enfrentar o caos da guilda para assumir qualquer tarefa, é admirável, pois as recompensas são muito maiores do que os salários desses 2 empregos. No entanto, a identidade de Sally precisa ser mantida em segredo, e a guilda caótica pode ser descoberta como uma identidade real. Então decidi ir ao restaurante como garçom e apenas comer a comida do restaurante durante as 3 refeições. Mia, você vai descansar. McGonagall desamarrou o avental. Como Sally havia se encarregado da limpeza do restaurante, a carga de trabalho da norte-asiática Mia também diminuiu drasticamente. Após o horário de funcionamento, não havia mais nada a fazer. Não, chefe, eu vou te dar uma mãozinha. Hoje, a Aisha fez muita coisa, não estou nem um pouco cansada. E a Mia balançou a cabeça. Também. McGonagall assentiu e, casualmente, abriu uma cadeira para se sentar. De qualquer forma, Mia, do norte da Ásia, também era uma pessoa tranquila, e seus ombros e braços estavam mesmo um pouco doloridos. A Praça Aden fica bem no centro da cidade. Em frente à tela mágica, os funcionários da Associação de Restaurantes da Praça Aden estão ocupados contando os ingressos recebidos pela manhã e começando a inserir diversas informações. A lista de restaurantes é atualizada diariamente. Agora, o ranking é baseado na lista do mês anterior. Se não houver nenhum restaurante com classificação indicativa alta, a mudança no ranking geralmente não é muito grande. Isso reduz significativamente a carga de trabalho da equipe. Luther, você acha que o chefe que foi até onde fomos ontem conseguirá ficar entre os próximos colocados? Disse Alvin em voz baixa enquanto ele e Luther moviam a mesa. A lista de restaurantes deste mês tem um total de 341 participantes na competição, acho que são cerca de 340, disse Luther com um sorriso. Por que não 341? Perguntou Alvin, de forma estranha. Não havia nenhum restaurante cadastrado antes de ontem. O chefe disse que estava na lista. Se fosse um anúncio, nem seria um restaurante que já tivesse aberto. Luther riu. Talvez eu tenha conseguido um empate por 340. Alvin também riu.